Conselho Consultivo, a refundação do memorando marca o arranque do debate do Orçamento do Estado para 2013. O Primeiro-Ministro vai insistir na necessidade de reformar as funções do Estado para garantir o sucesso do programa de ajustamento e reduzir a carga fiscal. Ontem, Passos Coelho voltou a dizer que é preciso que os partidos do arco do poder se unam para reformar o Estado e deixou a porta aberta a uma revisão constitucional. Com a sexta avaliação da Troika marcada para novembro, o chefe do Executivo quer a sociedade e os partidos a discutir um modelo de Estado para o futuro. Para analisar este e outros temas, contamos com a presença habitual às terças-feiras de Joaquim Biancar Cruz, Abel Ferreira e António Gaspar. Aos três, muito obrigada pela presença aqui neste Conselho Consultivo. Joaquim, começo por si e vou diretamente a esta questão que ouvimos agora falar, da refundação do Estado. O que é que entende destas palavras do Primeiro-Ministro, que deixou toda a gente um pouco sem perceber o que é então a refundação do memorando? Não, eu entendo que a refundação do Estado e esta ideia vem um bocadinho associada também à ideia da Constituição. Aliás, eu lembro-me que foi a primeira da reforma constitucional. E, aliás, lembro que foi a primeira ideia mal Passos Coelho tomou posse no Congresso aqui em Cascais. E foi exatamente essa ideia de que Portugal necessitava de estar a par dos países mais modernos e também já se adivinhava que muitas daquelas situações que iam exigir a comunidade internacional no futuro, porque já se falava sobre, ainda a Troika ainda não estava tudo firmado, mas já se falava dessa situação que ia ser muito difícil e incompatível tornar determinadas políticas na realidade com a atual Constituição. É evidente que esta refundação também pode ser vista por outro sentido, que é nós temos que nos fazer valer o mais possível aos nossos credores, sobretudo aos países do Norte da Europa, à Comunidade Europeia, de que uma política de austeridade deste nível, em termos orçamentais como em termos fiscais, é insuportável e incompatível com o crescimento. Sob pena de podermos perder para sempre determinado tecido empresarial e determinadas dinâmicas que não se aguentarão com este nível de austeridade. E isso acho que devemos fazer valer para que, sobretudo, e para mim em primeiro lugar, que haja uma descida das taxas de juros. E isso é fundamental. Por outro lado, também é percebermos que há alguns programas, através de negociações, não só de Portugal, Espanha, Itália e Grécia, para a investigação e desenvolvimento, para o crescimento, de que os alemães hoje, em tom irónico, dizem: mas nós já alavancámos estes programas, onde é que estão os projetos portugueses? Não temos aqui os projetos portugueses. E um terceiro pilar que eu considero muitíssimo importante e está relacionado também com a revisão constitucional. Eu até achei há pouco, foi agora na abertura do ano letivo, o reitor da Universidade de Coimbra teve uma intervenção muito interessante sobre este aspecto, e que já muita gente fala qual o direito de os governantes atuais ou dos últimos anos estarem a contrair débitos avultados de longo prazo, médio e longo prazo, sendo que esta geração que vai pagar, a mais nova, é exatamente aquela mais frágil, mais vulnerável, a que não tem emprego. E aquela é que o país, e que muitas vezes estamos a assistir a essa imigração da própria geração. E, portanto, há realmente uma necessidade para um Portugal mais moderno de uma revisão constitucional. E nesse sentido eu sinto que tem que existir uma refundação. Eu tenho parece que o Partido Socialista não se tem estado muito aberto a essa... e isso tinha que ser com o Partido Socialista. Portanto, não é uma coisa que faça a coligação. Quer dizer, isso é fundamental que o Partido Socialista esteja nessa reforma constitucional. E, sobretudo, penalizando, e eu acho, e em termos da minha geração, considero muitíssimo importante indicar determinados tetos e limites de endividamento para que as gerações futuras estejam libertas. Abel Ferreira, considera que é possível, nesta altura, refundar nestes termos o Estado? Bom, o Joaquim fez um bom trabalho especulando à volta daquilo que pode estar na ideia do Primeiro-Ministro, mas, de facto, não está explicado o que é que significa este termo refundação.
esperando-se, aliás, que hoje seja lançada alguma luz sobre esta ideia que foi apresentada pelo Sr. Primeiro-Ministro. A refundação que começa pelo memorando, mas que é alargada a uma reforma do Estado. Se de facto, e agora não especulando, mas tentando construir em cima dessa ideia, independentemente da palavra, que também não me parece a mais feliz. Se de facto refundar o memorando puder significar alargar o calendário de descida do déficit, obter taxas de juro mais favoráveis, abdicar desta ideia de equidade falaciosa que consta do relatório do orçamento e que é falaciosa porque, ao aumentar de forma extremamente gravosa determinados impostos, procura depois justificar-se com o aumento de outros ou a criação de outros que vão revelar-se ineficientes, contraproducentes e que vão ter um impacto ainda mais grave em termos de quebra do crescimento económico, aliás, inexistente, e aumento de uma situação recessiva. Se significar, o que me parece que é vital e essencial neste momento, um olhar muito atento àquilo que são as medidas de natureza social de que não podemos prescindir nesta altura, porque temos um conjunto muito vasto da população portuguesa a passar muito mal e numa situação muito complicada que merece e deve merecer a solidariedade de todos. Se significar avançar urgentemente com um conjunto de reformas estruturais do Estado português, a começar necessariamente pela justiça. E se significar, entre outras coisas que podemos desenvolver, que do ponto de vista fiscal vamos poder encontrar estabilidade fiscal, ou seja, a garantia para os investidores que nos anos vindouros poderão contar com uma determinada carga fiscal, com um determinado funcionamento dos impostos, dos seus mecanismos e procedimentos e que isso não vai ser alterado. Se pudermos contar com neutralidade fiscal, ou seja, tratamento idêntico dos capitais próprios e dos capitais alheios nas empresas, mas não pela via que agora é proposta de se retirar às empresas um conjunto de benefícios relacionados com o financiamento através de capitais alheios, porque esta claramente não é a altura em que as empresas podem suportar esse tipo de medida. E se conseguirmos competitividade fiscal, se pudermos passar a jogar no mesmo campeonato que a Irlanda, que, contra ventos e marés, se recusa, e bem, a alterar a sua taxa de imposto daquilo que corresponde ao nosso IRC e que está nos 12,5%, e que, portanto, faz com que a Irlanda tenha uma carga fiscal total para as empresas que é de cerca de 26%, comparando com a nossa, que, segundo alguns economistas, pode ir parar a mais de 53, 54%, e, portanto, o dobro. Se de facto refundar significar isto, parece-me que pode ser um caminho interessante. Estamos no plano dos ainda. Para já. Mas já agora, se isto for neste caminho, ainda assim não é suficiente. Parece-me que nós precisamos de insistir junto da Europa na necessidade de uma espécie de um plano Marshall europeu que permita, de facto, trazer investimento e crescimento a todo o espaço europeu. E por isso também confesso que faz um bocadinho de pena ver cimeiras italiano-espanholas, ou se preferirem, quase ibero-italianas a acontecer, sem a presença de representantes do Estado português que de facto podiam retirar benefícios de, nesta altura, participarem também com a Espanha e a Itália naquilo que são discussões que têm estado a decorrer e que permitem depois fazer frente a uma ideia diferente que têm alguns países, designadamente a Alemanha, mas que também importa perceber porquê, e não vou agora desenvolver isso. Já voltamos à Europa mais à frente. António Gaspar, como é que vê este refundar do memorando? É compatível com esta reforma do Estado e faz sentido, nesta altura, levantar-se esta discussão? Olá, Catarina, bom dia. Eu acho que não é reforma nenhum do memorando, porque, repare, quem é o Estado português para ir reformar um memorando, digamos, assinado com uma comissão de ajuda técnica? Portanto, o memorando vem num sentido, vem só no sentido, digamos, dos três atores que neste momento estão a dar ajuda técnica a Portugal, no âmbito do plano de ajustamento estrutural,
e só daí, portanto, é evidente que Portugal, o governo português não tem qualquer tipo de capacidade para refundar. O que me parece a mim, digamos, o governo demorou algum tempo a admitir, já o sabia naturalmente, mas demorou algum tempo a admitir que as atuais condições em termos de Estado Social não são compatíveis com a riqueza gerada no país. Portanto, eu acho que o que o Governo quer, Passos Coelho quer, não tem a ver com o memorando. O memorando poderá aparecer lá no meio, digamos, da discussão política. Agora, o que quer é, de facto, avançar com... E aqui o Partido Socialista teria, naturalmente, e terá que ter uma participação muito importante. Querá refundar, sim, algumas situações que para isso precisa de ser refundada, refundada não direi refundada, mas terá que ser alterada a própria Constituição da República Portuguesa. E aí acho que o Partido Socialista neste momento não vamos fazer nós do passado, e nós já percebemos e já soubemos, já debatemos aqui as culpas fortíssimas que o Partido Socialista, que sobretudo Sócrates, tem na situação atual que tem o país, mas nos últimos tempos o PPD tem-se portado particularmente mal com o Partido Socialista, ou seja, sendo um partido tradicionalmente na alternância da governação, eu acho que o PPD deveria, sobretudo o Primeiro-Ministro, deveria ter cuidado em tratar o Partido Socialista, devia de ter a todo momento aquelas situações mais críticas em que o Estado vai pôr os portugueses pôr a par o Partido Socialista e não a posteriori. Mas, muitas vezes o Partido Socialista só era informado já pela comunicação social. Portanto, não espero agora o Primeiro-Ministro. Eu, se estivesse no lugar, digamos, do Partido Socialista, faria exatamente isso. Não espero agora o Primeiro-Ministro que o Partido Socialista dê colaboração, porque eu preciso dessa colaboração agora. Portanto, o que é que nós temos neste momento? Nós temos neste momento um grande problema português. Sempre foi, termos um Estado sobredimensionado para aquilo para a riqueza que é gerada em Portugal. Portanto, houve de facto um primeiro passo que foi Cavaco Silva, digamos que admitiu 200 mil servidores do Estado a recibo verde. Depois veio o engenheiro Guterres que os passou ao quadro, esses mesmos 200 mil que os passou ao quadro, digamos, do Estado. Portanto, esse foi de facto o grande erro que houve em Portugal. Agora, nós sabemos que 75% da despesa pública vem, digamos, da despesa primária, portanto, com salários, e é aí que sim que é preciso refundar. Mas para refundar aí, o partido do governo tem que ter o apoio do Partido Socialista. Parece-me a mim particularmente difícil que isso vá acontecer, porque o Partido Socialista, de facto, até por vocação própria do Partido Socialista, portanto, em termos da atividade social do Estado, não irá, com certeza, estar de acordo com um conjunto de situações, mas, no entanto, eu volto a dizer, quer dizer, portanto, o Estado, neste momento, como está, a despesa, a constituição da despesa pública como está, não pode continuar assim. Portanto, eu não acredito que a refundação do memorando tenha a ver com o memorando em si, quer dizer, vão falar qualquer coisa, sim senhor, mas não tem força, porque o memorando é imposto. Aquilo foi imposto e Portugal teve que assinar, porque senão, passado 2 ou 3 meses que nós temos aderido, digamos, ao plano de ajustamento estrutural, nós estamos na bancarrota se não tivéssemos assinado esse memorando. Portanto, poderá haver algumas alterações. Agora, não temos força, nem pouco mais ou menos, para alterar o que quer que seja. Portanto, eu acho que sim, deve ser esta refundação virada de uma forma para dentro, endogenamente. E aqui o PPD, que é o partido maior, digamos, da coligação, deve ter em atenção o maior partido da oposição, neste momento, e sempre foi, portanto, quando o PPD foi a governo, é o Partido Socialista da oposição, ter cuidado, tratar bem, digamos, a oposição, porque ele vai precisar da oposição para fazer um conjunto de reformas estruturais que são estritamente necessárias, sobretudo na parte, digamos, na parte dos salários. Aqui parte dos salários ou, digamos, das prestações sociais. Eu iria mais para a parte dos salários do que das prestações sociais, porque as prestações sociais, como nós sabemos hoje, estão tão baixas. O estado das pessoas, dos cidadãos que recebem as prestações sociais é tão débil, tão crítico, que eu acho que por aí não há muito para cortar. Agora, digamos, nos salários, sim, mas para isso ter-se-á que alterar a Constituição da República Portuguesa, por exemplo, para permitir despedimentos coletivos no setor do Estado. Joaquim, como é que vê esta questão agora lançada da refundação para garantir a execução do orçamento, sendo que temos países como a Grécia, cuja Troika já veio dizer e já veio apelar aos países europeus para perdoarem a dívida do país. O governo alemão já fez saber que tal não vai ser possível. Ainda assim, é uma espécie de assunção de que, tal como está, a Grécia não consegue recuperar. Não está Portugal a insistir num erro com este orçamento?
Não, eu parece-me que Portugal, em relação à Grécia, goza hoje de uma estabilidade e de uma credibilidade lá fora que tem reflexos imediatos, nomeadamente, embora nos podemos queixar das taxas de juro e do acesso ao crédito e das condições em que o fazemos, estamos numa situação muitíssimo diferente da situação grega. Pronto. Relativamente à questão da Grécia, ainda hoje a Sra. Lagarde ainda parece que vai ter uma reunião com a chanceler Merkel e, no fundo, é aí que está a questão. Porque os países do norte da Europa insistem que os países do sul da Europa, e nomeadamente os países credores, eu acho que é melhor do que falar de países do norte contra o sul, os países credores insistem na necessidade de colocar estas metas em termos orçamentais e estas restrições, porque senão eles consideram que os países não fazem as reformas que há muito que eles indicavam para que fossem feitas. Porque não tinham coragem política para as fazer e, portanto, eles consideram que os países do sul da Europa só as farão mediante este garrote pesadíssimo. Agora, a questão é aquela que eu estava a colocar, não é? Se o garrote é tão pesado que pode rebentar com a estrutura e o tecido empresarial da economia. E, portanto, o que nós temos que fazer valer é dizer, atenção, e isso aí, no caso da Grécia, já é muito mais grave do que em Portugal, não é? Pronto, além de que a Grécia ainda teve uma fuga de capitais enorme e em avultado número. Nós, relativamente, portanto, há uma consideração que eu também queria fazer sobre a Grécia. Não, sobre a Grécia. Repare que há 3 meses muita gente falava sobre a saída da Grécia e hoje ninguém fala sobre a saída da Grécia. E isso é um passo importante dentro de uma solidariedade europeia. Abel Ferreira, a Grécia é um sinal de que Portugal pode também estar a insistir no caminho errado ou são dois casos separados? Eu penso que são dois casos separados e que nós não devemos nunca deixar de os separar, ainda que isso às vezes possa ser confundido com alguma falta de solidariedade com a Grécia, o que não é o caso. Dou-vos um indicador que me parece muito importante. O Banco Mundial publica todos os anos um relatório relativo à facilidade de realização de negócios nos diversos países. Neste relatório, Portugal, apesar de tudo aquilo que tem acontecido e da situação económica muito difícil, Portugal está na posição 30, é o 30º classificado deste ranking. A Grécia está na posição 100. Portanto, estamos separados por 70 países. É claro que eu preferia que Portugal estivesse na posição da Irlanda, que com a sua crise continua, apesar de ter baixado, na 10ª posição. Mas repare-se, a Espanha está em 44º, atrás de Portugal. A Itália ocupa a posição 83, muito atrás de Portugal. O que significa que, quando nós falamos na necessidade imperiosa de alterar a Constituição, eu confesso que tenho muitas dúvidas. Não tenho por certo que seja absolutamente essencial alterar a Constituição para resolver a situação em que o país se encontra. Parece-me, sim, que a Constituição obriga os governantes a terem mais trabalho. E, designadamente, obriga-os a terem que explicar melhor a sua estratégia, até porque existem normas constitucionais que obrigam, designadamente em sede de Orçamento de Estado, a que os planos, as opções do plano e a estratégia sejam apresentadas. Relativamente à posição da Alemanha, é importante tentarmos perceber uma coisa. O pedido de inconstitucionalidade que foi apresentado ao Tribunal Constitucional alemão a propósito do mecanismo de estabilidade financeira europeu tinha pedidos concretos, como, por exemplo, que o representante alemão no Banco Central Europeu deixasse de estar vinculado por segredo e, portanto, pudesse passar a partilhar com o governo alemão tudo aquilo que se passa no interior do BCE, e tinha pedidos concretos no sentido da responsabilização pessoal e criminal dos membros do Conselho do BCE. E, portanto, não devemos, de alguma forma, desvalorizar aquilo que são os problemas muito complicados internos que a Alemanha também tem quando se confronta com estas situações dos países credores, mas isso não deve levar-nos a admitir-nos da responsabilidade que temos de manter o diálogo com os nossos credores, em particular com as instituições, mas também com o Estado alemão, no sentido de explicar que, à medida que as circunstâncias se vão alterando, nós devemos encontrar soluções novas, mais imaginativas e mais adequadas para resolver os problemas que temos.
António Gaspar, dou-lhe o minuto final. A Troika avisou... Um minuto não dá para dizer nada, não é? Temos de ser sucintos. A Troika avisou a Grécia, Portugal está no mesmo caminho? Não, mas eu acho que não. Quer dizer, eu tinha aqui uns indicadores, eu não sei se isto passa lá, se conseguem... Dificilmente conseguiremos. Bom, pronto, eu tinha aqui uns indicadores para ver de facto que a Grécia está num caminho péssimo, não é? Porque, repare, em 1999, a média digamos, da dívida pública grega já andava nos 94% sobre o PIB, quando a média europeia estava nos 72%. E repare-se que para 2016, enquanto se espera que a média da europeia esteja nos 95%, esperamos que a média da dívida grega esteja nos 174%. Se a isso juntarmos que está em 2012 no quinto ano de recessão, que o desemprego atinge um quarto da população ativa, que o déficit e a dívida pública da Grécia agravaram-se para 9,4% e para 170,6% do PIB, respectivamente, que em termos absolutos o déficit subiu para 19,6 mil milhões de euros e a dívida para mais de 355 mil milhões de euros, nós vemos aqui que é um cenário completamente distinto daquele que Portugal tem neste momento. Eu creio, neste momento, não quero ser pessimista, mas creio que a Grécia, com este cenário que está aqui, com esta, digamos, com esta perspectiva, repare que o Pacto de Estabilidade e Crescimento consagra que não deve ser mais de 60% da dívida pública sobre o PIB. Portanto, estes valores triplicam isso que está, digamos, consagrado no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, eu não acredito que a Grécia, e volto a sublinhar, não quero ser pessimista, mas não acredito que a Grécia tenha condições para, no médio prazo, porque, repare, a Grécia precisa, até novembro, 31,5 mil milhões de euros para não entrar em bancarrota. E eu não sei se isso é possível, porque há países que dizem, na União Europeia, que quem não cumpre as suas responsabilidades, ou quem não cumpre as responsabilidades perante o plano de ajustamento estrutural a que está sujeito, não tem, digamos, direito a verbas suplementares. António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz, Bel Ferreira, muito obrigada pela presença aqui neste Conselho Consultivo, que termina por aqui. Amanhã voltamos com mais temas para analisar. Até lá.